Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro, Análise de Doutrina do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. A gente vai dar continuidade na lição 14, que estamos falando da doutrina das Testemunhas de Jeová, comparando com a Bíblia. A gente já fez um vídeo, esse aqui vai ser o segundo vídeo com esse tema. E eu vou estar lendo aqui o propósito desse estudo aqui, que é o seguinte, nosso propósito. Temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica, que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim. Está lá em Atos 17:11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Bom, quero encorajar aí vocês a estar vendo esse vídeo até o fim. Se tiver alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Já peço que deixe o like, compartilha, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. Passe aí para os seus familiares e contatos para que se inscreva aí no canal, tá bom? Lição 14, continuação dela, segunda parte. As Testemunhas de Jeová. Subtítulo: Uma segunda oportunidade de salvação. As Testemunhas de Jeová afirma que 1. Todos os homens terão uma segunda oportunidade para se salvarem depois dessa vida. Conforme a referência 21, abre aspas, o resgate para todos, concedido por Cristo a todo homem, não garante a vida eterna para qualquer homem, mas garante para cada um mais uma oportunidade, fecha aspas. Está lá no Studies in the Scriptures, volume 1, página 150. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, esta segunda oportunidade será mais favorável do que a primeira, por causa da experiência ganha através da primeira experiência com a vida. Está lá também no Students in the Escrituras, volume 1, página 143. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de uma segunda oportunidade de salvação. A Bíblia ensina que, 1. Existe uma só vida terrestre, uma só morte física e um só julgamento. Anota essa passagem aí e você veja Hebreus capítulo 9, versículo 27. A Bíblia também ensina, ponto 2, não há qualquer segunda oportunidade para aqueles que rejeitam Cristo e a salvação durante esta vida. Aqui tem várias passagens, você dá uma pausa aí e veja também. Lucas 9, 59 a 62, Lucas 16, 19 a 31, João 8, 21 a 24, Atos 13, 44 a 46, Atos 18, 5 e 6, 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, Hebreus 10, 26 e Apocalipse 22, 16. O outro subtítulo, a morte. As Testemunhas de Jeová afirmam que 1. A morte é a destruição completa do corpo físico, o aniquilamento completo da consciência, conforme a referência 22, abre aspas. A penalidade é a morte, e a morte é a ausência da vida, a destruição, fecha aspas. Está lá no Studies in the Scriptures, volume 5, página 465. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 2, não há consciência alguma após a morte. Está lá no Criação, página 204. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 3, a morte significa aniquilamento. Conforme a referência 23, abre aspas, não é sofrimento envolvido na morte, mas a morte em si,
a extinção da vida, que é a penalidade do pecado, fecha aspas. Está lá também no Studies in the Scriptures, página 1, volume 1, página 154. Os Testemunhos de Jeová também afirma, ponto 4, a morte é a falta completa de consciência, conforme referência 24, abre aspas. A morte é um período de falta absoluta de consciência. Mais do que isso, é um período de absoluta não existência, fecha aspas. Está lá também no Studies in the Scriptures, volume 1, página 329. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 5, aqueles que pecam voluntariamente serão aniquilados para sempre, conforme está lá em Mark Surrey of All Things, página 331. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da morte. A Bíblia ensina que, a morte do corpo não significa a morte da alma. Está lá em Mateus 10, 28. A Bíblia também ensina, ponto 2, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Elias ainda vivem, apesar do fato de estarem mortos fisicamente. Está lá Mateus 17, 3, Mateus 22, 3. A Bíblia também ensina, ponto 3, a morte não significa a extinção da vida, porque o espírito do homem vive depois da morte do corpo. Está lá em Hebreus 12, 22 e 23. A Bíblia também ensina, ponto 4, a alma permanece consciente após a morte. Está lá em Lucas 16, 22 a 31 e Apocalipse 6, 9 a 11. A Bíblia também ensina, ponto 5, ninguém será aniquilado para sempre. Todos irão a um ou outro dos dois destinos eternos, onde estarão conscientes eternamente. Você pode ver lá em Daniel 12, 2, Mateus 25, 46, Marcos 9, 43 a 48, Apocalipse 7, 15, Apocalipse 20, 10 e Apocalipse 22, de 1 a 5. O outro subtítulo, o juízo final. As Testemunhas de Jeová afirma que, não existe não existe um dia único de juízo final, mas diversos tempos de juízo divino. Em todos eles, seja no passado, no presente ou no futuro, a sentença sempre significa aniquilamento completo e permanente para os condenados, sem esperança de ressurreição. Está lá em Mark Surrey of All Things, na página 219 a 226. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, o tribunal divino é constituído por Jeová, Jesus Cristo e 144 mil associados. A Testemunha de Jeová também afirma, ponto 3, o aniquilamento final acontecerá na batalha de Armagedon, quando todos os injustos serão destruídos para sempre. Também está lá em Mark Surrey of All Things, página 219 a 226. Vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito do juízo final. A Bíblia ensina que, haverá um só dia de juízo final, no qual Cristo ressuscitará toda a humanidade e julgá-la em seguida, conforme está lá Mateus 25, de 32 a 46, Romanos 14, de 11 a 12, 2 Pedro 3, de 1 a 3, Atos 17, 30 e 31, Atos 20, de 11 a 15. A Bíblia também ensina, ponto 2, depois do juízo final, os justos irão para os céus e os injustos para o inferno, conforme você pode ver Mateus 25, 32 a 46 e Apocalipse 20, 11 a 15. O outro subtítulo, os céus e o inferno. As Testemunhas de Jeová afirma que, além de ser a morada eterna de Deus,
abre aspas, os céus, significa, ponto A, a organização invisível de Jeová, constituída de poderes, criaturas espirituais. Dois pontos. O Filho, abre parênteses, a palavra significa o arcanjo Miguel, o qual é Cristo Jesus, e o exército evangélico. Esta organização é chamada frequentemente de, entre aspas, a mulher de Deus. E também, entre aspas, Sião. Também, entre aspas, Jerusalém. Os 144 mil de Apocalipse 14 se tornarão, na ressurreição, uma parte integrante deste, entre aspas, céu, ou seja, os, entre aspas, novos céus. Está lá em Mark Suri of All Things, página 150. Também, ponto B. A presente organização invisível de Satanás e seus demônios, os anjos caídos, também a posição elevada ocupada na organização visível de Satanás, dois pontos, governos, civis, comércios, religião falsas, etc. Entre parênteses, tudo isso para as testemunhas é obra de Satanás e condenada à destruição. Fecha aspas, fecha parênteses. Ponto C. A posição de mistérios gloriosos no reino, para o qual os presentes ungidos de Deus são exaltados. Também, ponto D. Apenas os 144 mil de Apocalipse 14 habitarão nos céus, onde serão integrados na organização do reino teocrático de Deus. Este número já está completo, há muito tempo. Todos os outros justos habitarão eternamente na terra. Está lá em Harp of Gold, página 19, e também no Maksuri of All Things, página 150. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, não existe um lugar eterno chamado inferno. Esta expressão na Bíblia significa apenas o sepulcro, entre parênteses, a inexistência dos mortos. Conforme a referência 25, abre aspas, a palavra inferno aplica-se apenas ao sepulcro, ou fim comum de todos os homens, bons e maus, em estado inconsciente, sem sofrimento e sem prazer. Fecha aspas. Está lá no Maksuri of All Things, página 155. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 3, não existe qualquer castigo eterno. Conforme a referência 26, abre aspas, a teoria do castigo eterno é incoerente, como as afirmações que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e que Cristo morreu pelos nossos pecados. Fecha aspas. Está lá no Estudes in the Scriptures, volume 1, página 159. Também conforme a referência 27, abre aspas, é absurdo supor que Deus perpetuaria a existência de Adão em um tormento eterno por qualquer pecado que ele tivesse cometido, mas especialmente pela ofensa relativamente pequena de ter comido o fruto proibido. Fecha aspas. Está lá também no Estudes in the Scriptures, página 1, volume 1, página 159. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 4, a ideia do castigo eterno surgiu da religião falsa e não da Bíblia. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 5, Adão não foi condenado ao tormento eterno, mas ao aniquilamento, no pó da terra. Está lá também em Estudes in the Scriptures, volume 1, página 157. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 6, ambos os bons e os maus vão para o inferno, no sentido de aniquilamento. Está lá no Estudes in the Scriptures, volume 1, página 158. Observação. Lembre-se que as Testemunhas de Jeová ensinam que o inferno é apenas o sepulcro. Veja a página 154 e 155 do mesmo livro. Reconciliation, página 28.
e Let's Good Be True, página 91. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os céus e o inferno? A Bíblia ensina que, além de ser a morada de Deus, Cristo e o Espírito Santo, toda a hoste celestial, anjos, etc., os céus serão também a morada de todos os justos, de todas as épocas, e não apenas dos 144 mil, especialmente escolhido das 12 tribos de Israel. Conforme Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 7, 1 a 10, Apocalipse 20, 11 a 15, Apocalipse 21, de 1 a 17, Apocalipse 22, de 1 a 5. Note, em Apocalipse 7, 9, a presença de uma grande multidão de todas as nações em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, Cristo, lá nos céus, a gente observa isso. Os 144 mil seria apenas israelitas fiéis, um número simbólico que representa um número espiritualmente mais que completo, 12 vezes 12, multiplicado por 1000, um número redondo e infinito. A multidão inumerável nos céus significa todos os outros fiéis de todas as partes da terra. A Bíblia também ensina, ponto 2, conforme Marcos 9, 43 a 48, Jesus nos explica que há um inferno, onde o fogo jamais se apaga. Veja também Apocalipse 20, versículo de 7 a 15. A Bíblia também ensina, ponto 3, existe um castigo eterno para todos os pecadores, desobedientes e rebeldes, conforme se vê em Daniel 12, 2, Mateus 25, 46, Marcos 9, 43 a 48, Jó 5, 28 a 29 e Apocalipse 20, 10. A Bíblia também ensina, ponto 4, o fato do castigo eterno não é apenas uma ideia promulgada pela Igreja apóstata, mas surgiu nas profecias do Senhor ao profeta Daniel, conforme vemos em Daniel 12, 2, e posteriormente nas próprias palavras de Jesus, Mateus 25, 46, Marcos 9, 43 a 48 e João 5, 28 e 29. A Bíblia também ensina, ponto 5, no inferno haverá dor, sofrimento e separação de Deus. Existirá um grande abismo entre o lugar de castigo e o lugar da paz eterna, conforme explicado na passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 22 a 31. Outro subtítulo, o reino e a igreja. As testemunhas de Jeová afirmam que, a igreja, entre parênteses, congregação, nação santa, fecha parênteses, de Deus é constituída de Jesus Cristo, o cabeça, e 144 mil membros do seu corpo. O número de membros já foi completado e não haverá outros na Igreja Celestial. Está lá no Harp of God, página 191, e também no Mercury of All Things, página 70. Embora não muito usados, a expressão entre aspas igreja e entre aspas congregação podem referir-se também a entre aspas classe ungida na terra. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 2, o reino de Deus é um, entre aspas, governo teocrático, fortalecido por seu soberano, Deus, sob a administração de reis divinamente escolhidos. Deus planejou o reino para ser a parte legislativa da sua organização universal. Ele é constituído pelo Rei Jesus Cristo e seus 144 mil corregentes, escolhidos entre os homens. Este reino é inteiramente celestial, não tendo qualquer anexo terrestre. Todos os 144 mil, os que se tornam membros desse reino, deverão ser ressuscitados e receberão corpos celestiais. Fecha aspas. Está lá no Mercury
of All Things, página 233. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 3, o reino de Cristo em seu poder soberano não foi estabelecido no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, está lá em Mexury of All Things, página 234. Foi pregado apenas depois do ano 1914, está lá no Mexury of All Things, página 233. As Testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 4, o reino de Cristo não existe ainda, mas existirá somente quando começar a era milenar. Conforme a referência 28, abre aspas, no fim dessa época e no início da seguinte, abre parênteses, a época milenar, fecha parênteses, Satanás será amarrado e o seu poder derrotado, em preparação para o estabelecimento do reino de Cristo, fecha aspas. Está lá no Studies in the Escritures, volume 1, página 73. Observação. Charles Taze Russell ensinou inicialmente que Cristo havia voltado à Terra em 1874, mas sua chegada não havia sido revelada ao mundo. Está lá em Mexury of All Things, volume 1, página 3 e volume 2, página 240. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 6, o cristianismo não é o reino de Deus em Cristo. Está lá em Mexury of All Things, página 236. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 7, a época milenar tinha seu início em 1914, quando não haveria mais exércitos, governos ou outras sociedades seculares e eclesiástica. Está lá no Studies in the Scriptures, volume 6, página 633. Posteriormente, a data foi mudada várias vezes e ultimamente para outubro de 1975, quando chegaria o seu fim os, entre aspas, 6 dias, entre parênteses, milênios, de trabalho e se iniciaria o milênio sabático, fecha aspas. Está lá no Volta à Bíblia, volume 10, número 6, página 10 a 12. Mas, como sempre, os cálculos dos líderes dessa seita estavam errados. Posteriormente, eles corrigiu o, entre aspas, erro sobre a data da volta de Cristo em 1975, mudando para 1983. Outro engano. Atualmente, alguns estão pregando o ano de 2000 como sendo a data infalível do advento de Cristo. Como a gente vê, né, erraram novamente, porque a gente já passou essa data, né, que esse livro foi escrito, deixa eu ver aqui, em 1985, né? Então, eles estavam esperando aí o ano 2000 também. As Testemunhas de Jeová também ensina, ponto 8. As outras Testemunhas de Jeová, entre parênteses, além dos 144 mil já escolhidos, entrarão no, abre aspas, território do reino, fecha aspas, aqui no mundo, o qual nunca será destruído. Está lá em Mexury of All Things, página 231. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o reino e a igreja. A Bíblia ensina que, ponto 1, a igreja de Jesus Cristo foi iniciada no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Cristo. Você pode confirmar isso lá em Atos capítulo 2. Ela é constituída de todos os santos, desde o seu início. Está lá em Atos 2, 47. Todos os santos foram batizados em um só corpo, conforme você pode ver em 1 Coríntios 12, de 13 a 14. Aqui santos, né, são os cristãos, né? A palavra santo quer dizer separado para Cristo, né? Todos os cristãos, né, os que foram batizados e Jesus incorporou na sua igreja, nós somos os santos, tá bem? O corpo de Cristo é a própria igreja. Você pode ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 e Colossenses 1, 18. Observação.
Todos os salvos foram batizados na igreja, desde que esta é uma só, conforme Efésios 4:4 e Atos 20:28. Todos os batizados de então fizeram parte integrante da igreja de Jesus Cristo. A Bíblia também ensina, ponto 2, o reino de Cristo é a própria igreja, sendo Cristo seu cabeça e soberano, conforme Efésios 1:22 e 23, Colossenses 1:18 e João 19:37. Os cidadãos do reino de Cristo nasceram nele, conforme João 1:12 e 13. Em Tiago 2:5, vemos que os herdeiros receberam o reino, sendo herdeiros aqueles que nasceram na família de Deus. Podemos ver que as expressões família, corpo, igreja, casa do Senhor, reino e outras refere-se à mesma entidade, pois constitui-se das mesmas pessoas. A Bíblia também ensina, ponto 3, o reino de Cristo já existia nos tempos dos apóstolos, pois Cristo prometeu o seguinte, abre aspas, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Fecha aspas. Isso aí está lá em Marcos 9, versículo 1. Interessante, não? Se o reino começou em 1914, como se afirma alguns que existiram, que ouviram as palavras de Cristo em Marcos 9:1, teriam tido aproximadamente 1880 anos de idade, né, para esperar o reino chegar, né? Quando o reino foi iniciado, está vendo aqui a absoluta incoerência dessa doutrina? O próprio apóstolo Paulo usou o tempo passado quando disse, abre aspas, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, reino do filho do seu amor, fecha aspas. Está lá em Colossenses 1:13. Então, quando Paulo escreveu, né, em Colossenses 1:13, o reino já tinha estabelecido, né, no dia de Pentecoste, em Atos 2, que é a própria igreja. Em Hebreus 12:28, o tempo usado é o presente e não o futuro. Paulo disse aos Tessalonicenses que estes eram dignos do reino, pelo qual estava sofrendo. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:5. E em 1 Tessalonicenses 2:12, vemos que os irmãos já haviam sido chamados para o reino. A Bíblia também ensina, ponto 4, Cristo já era rei antes da sua morte, conforme está lá João 18:37. No versículo 36, ele afirmou claramente não ser rei deste mundo, mas sim de um reino celestial. A Bíblia também ensina, ponto 5, a ideia do mundo ter precisamente 6.000 anos, sendo um dia exatamente igual a 1.000 anos, e, havendo Deus criado o mundo em 6 dias, 6.000 anos, é pura invenção. Homem algum sabe quando Cristo voltará, nem o ano, nem o dia, nem a hora, conforme está lá Mateus 24, de 29 a 44, e Atos 1, 6 a 7. Todas as tentativas humanas de calcular o tempo do advento de Cristo revelam-se sempre como mais um fracasso, exatamente como aconteceu em relação ao mês de outubro de 1975, quando alguns haviam prometido, abre aspas, o fim da presente ordem política e social, fecha aspas. Observação. Em 2 Pedro 3,8, vemos que, para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Usando o próprio raciocínio das testemunhas de Jeová, podemos concluir que o presente sistema é capaz de continuar por mais milhares de, entre aspas, dias. A Bíblia também ensina, ponto 6.
Quando Cristo voltar, todos saberão deste fato, conforme está lá em Mateus 25, 31 e 32, Atos 1, 11, Romanos 14, 11 e 12 e Apocalipse 1, 7. Além do mais, todos darão contas a Cristo quanto à sua própria vida. Haverá um juízo final, conforme diz Jesus em Mateus 25, 32 a 46. Ninguém escapará deste dia. Por isso, todos nós devemos estar preparados para nos prostrar aos pés de Cristo e prestar contas de nossos atos. A Bíblia também ensina, ponto 7. Não existe na Bíblia a ideia de que todas as testemunhas, além dos 144 mil escolhidos para a eternidade, entrarão em um, entre aspas, território do reino, aqui na terra. Por outro lado, a Bíblia diz que este mundo será destruído. Dá uma pausa aí e veja essa passagem onde fala que o mundo vai ser destruído em 2 Pedro 3, de 9 a 13. O outro subtítulo: Governos civis e estruturas sociais, comerciais e religiosas. As Testemunhas de Jeová afirma que 1. Os governos desse mundo são autorizados por Satanás e não por Deus, conforme está lá em Mark Suri of Tings, página 371. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 2, apenas Cristo, Jesus e sua organização teocrática são por Deus reconhecidos. Está lá também Mark Suri of Tings, página 369. As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 3, o presente sistema de coisas é dirigido por Satanás e inclui os demônios e a organização visível, incluída de toda a religião falsa, entre parênteses, exceto das Testemunhas de Jeová, e os setores públicos e comerciais. Participar de qualquer esquema político, comercial ou religioso significa amar o mundo. Está lá em Maksuri of All Things, página 126. E todas essas entidades seriam destruídas após o ano de 1914. Está lá também no Estudes in the Scripture, volume 2, página 139. As Testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 4, por isso o cristão não pode participar de exércitos ou guerras, nem jurar lealmente a governos civis, nem a bandeira de qualquer nação. Ele apenas deve pagar os devidos impostos e cumprir a lei a respeito do casamento e de outros requisitos civis. Observação: apesar dessa posição radical, a qual tem criado para essa seita as mais severas perseguições, ela permite que seus adeptos trabalhem como empregados de governos civis, embora estes governos, conforme seu ponto de vista, seja servo de Satanás. A conclusão inevitável é que tais funcionários estariam servindo ao próprio diabo. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de governos civis, estruturas sociais, comerciais e religião. A Bíblia ensina que 1. Os líderes governamentais são autorizados por Cristo para cuidarem do setor civil da vida humana. A Bíblia também ensina, ponto 2, devemos obedecer os governos civis, respeitando as autoridades e cumprindo as leis civis, conforme Mateus 22, de 15 a 21, Atos 23, 5, Romanos 13, 7, 1 Timóteo 2, de 1 a 4 e 1 Pedro 2, 17. A Bíblia também ensina, ponto 3, a Bíblia jamais condenou soldados ou oficiais militares. Por outro lado, quando estes aceitam Cristo, foram por ele aceitos, sem menção alguma de necessidade de abandonar sua profissão. Conforme o exemplo de Atos, capítulo 10, né? Você pode ver lá, Atos, capítulo 10 inteiro. A Bíblia também ensina, ponto 4,
a lei civil requer juramentos de lealdade ao país. Se obedecemos à lei, precisamos respeitar também este requisito legal. O outro subtítulo, transfusão de sangue. As testemunhas de Jeová afirmam que transfusão de sangue de uma pessoa para outra significa comer sangue. Portanto, é proibida pela própria Bíblia, conforme está lá em Mark Suri of All Things, página 47 e 48. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 2, tentar salvar a vida de alguém através de transfusão de sangue é inteiramente errado, conforme diz 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 a 19. Está lá também em Mark Suri of All Things, página 47 e 48. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de transfusão de sangue. A Bíblia ensina que, receber o sangue de outro para salvar sua vida não significa comer sangue. Na antiguidade, comer sangue significava um ato religioso do paganismo, para receber os poderes da vida. Essa prática foi proibida definitivamente pela Bíblia, pois Deus considera o sangue um símbolo sagrado da vida. Conforme está lá Levítico, capítulo 17, versículo 14, Atos 15, 28 e 29. A Bíblia também ensina, ponto 2, doar um pouco do próprio sangue para salvar outra vida é uma nobre demonstração de amor e sacrifício pelo bem de outro, conforme está lá em 1 João 3,16. É o oposto do ponto de vista acima mencionado. É um paralelo modesto do grande sacrifício de Cristo, o qual derramou seu próprio sangue para salvar os homens, conforme João capítulo 15, versículo 13. Além do mais, receber sangue, plasma ou derivados de sangue nas veias não tem absolutamente nada a ver com, entre aspas, comer. O outro subtítulo, organização. As testemunhas de Jeová afirmam que, a organização do reino compõe-se temporariamente de entre aspas, concílio, de outros líderes, entre aspas, espiritualmente qualificados, os quais determinam a doutrina e a direção dessa organização. Está lá no Manual de Denominações nos Estados Unidos, de Frank S. Mead. Quinta edição, página 118. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 2, servir a este corpo governante a 3 corporações estrangeiras, 2 pontos. Sociedade Bíblica Torre da Vigília de Nova York, S.A. Sociedade Bíblica Torre da Vigília de Nova Jersey e Associação Bíblica Internacional de Estudantes da Inglaterra. Os testemunhos de Jeová também afirmam, ponto 3, sob a direção desses líderes, os quais funcionam na sede das testemunhas em Brooklyn, Nova York, as diversas congregações são divididas em circuitos, com aproximadamente 16 congregações em cada um, com um ministro oficial servindo o circuito todo. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 4, os círculos são organizados em pelo menos 31 distritos nos Estados Unidos, com o mesmo tipo de organização, funcionando em aproximadamente 200 nações e ilhas ao redor do mundo. As testemunhas de Jeová também afirmam, ponto 5, as congregações reúnem-se em, entre aspas, salão do reino, geralmente alugados, pois esperam receber, no milênio, os melhores prédios governamentais para seu uso na nova, entre aspas, teocracia. Abre parênteses, de uma conversa pessoal com membros das Testemunhas de Jeová. Fecha parênteses. O autor, conversou diretamente com membros, da Testemunha de Jeová e está citando aqui esse ponto 5.
As Testemunhas de Jeová também afirma, ponto 6, não há pastor, nem presbítero, nem ministro oficial na congregação. Todos os membros são considerados ministros e, portanto, obrigados a distribuir as inúmeras publicações do, entre aspas, reino, além de testemunhar de casa em casa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a organização. A Bíblia ensina que a igreja é um corpo vivo e universal, sendo Cristo sua cabeça e os cristãos membros do seu corpo, conforme você pode ver em 1 Coríntios 12, 27 e Colossenses 1, 18. A Bíblia também ensina, ponto 2, a igreja não tem qualquer hierarquia humana, nem presidente, nem sede terrestre. Cada congregação local responde diretamente ao Senhor Jesus Cristo, sendo ele o marido, cabeça, rei e sumo sacerdote sobre ela, conforme você pode ver Efésios 1, 22 e 23, Efésios 5, 25 a 27, Atos 20, 28, Hebreus 7, de 20 a 28. A Bíblia também ensina, ponto 3, cada congregação local tem seus próprios presbíteros, diáconos, evangelistas e mestres da palavra, conforme você pode ver 1 Timóteo 3, de 1 a 13, né, onde estão as qualificações aí dos presbíteros e diáconos. Tito 1, 5 a 9, que também tem as qualificações dos presbíteros. Filipenses 1, 1, Atos 20, 17 a 32, Efésios 4, de 10 a 12 e 1 Coríntios 12, 28. A Bíblia também ensina, ponto 4, não existe qualquer outra organização, sendo ela sede, editora ou outra entidade, que tenha jurisdição sobre as congregações locais. Todo tipo de superestrutura acima da igreja local contradiz a ordem divina expressa para o funcionamento da igreja. Conclusão. Vamos ver a conclusão. Embora as Testemunhas de Jeová sejam muito dedicadas à missão de divulgar sua mensagem, podemos concluir que sua doutrina é contraditória, sendo baseada em uma interpretação materialista da Bíblia. Por exemplo, a afirmação das Testemunhas de Jeová sobre a volta de Cristo em 1914, depois em 1975 ou outra data, não pode ser verdadeira, pois a Bíblia diz que no advento todo olho verá a Cristo. Sua atitude a respeito do governo e das estruturas comerciais e sociais do mundo contradiz o completo ensinamento do Novo Testamento. Sua insistência na inspiração das publicações da sua sociedade não se harmoniza com as advertências bíblicas contra novas doutrinas e interpretações, como no caso de muitas das seitas atualmente existentes. Foi necessário estabelecer, entre aspas, inspiração divina e, entre aspas, autoridade espiritual para seus principais líderes. Russell, Rutherford e outros. Tornou-se necessário lançar uma nova tradução da Bíblia usando vocabulário e anotações peculiares à seita para defender sua posição, omitindo diversas passagens bíblicas e modificando grandemente outras. Concluímos, portanto, que as Testemunhas de Jeová nada mais são do que uma seita que surgiu nos Estados Unidos, poderosa, mas ainda uma seita. Sendo assim, foi estabelecida por meros homens, sujeitos a erros doutrinários. Subtítulo da conclusão: seja membro do corpo real de Cristo. Caro estudante, se você quer seguir a Cristo e participar da verdadeira árvore da vida, é essencial basear sua fé e obediência apenas em Cristo, para ser apenas cristão e membro do corpo real de Cristo.
o qual iniciou-se em Jerusalém imediatamente depois da sua morte e ressurreição. Qualquer outro movimento, entre aspas, cristão, começou na época e local errado, com base doutrinária modificada. Eis aí, contudo, o Cristo ressurrecto, nas páginas da Escritura, não apenas para salvar os homens, mas também para estabelecer um só reino, a sua própria igreja, conforme você pode ver em Romanos 16:16. Tenham a certeza e a convicção de sua fé. Siga a Cristo em pureza e doutrina, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E eu vou estar lendo aqui Apocalipse 22:7, abre aspas. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Fecha aspas. Apocalipse 22:7. Agradeço a todos vocês que acompanhou a leitura, né, desse livro aqui, dessa lição aí, 14, né, sobre as testemunhas de Jeová. Fiz aí em 2 etapas, né, porque senão ia ficar muito longo. E se você ficou com alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. No próximo vídeo a gente vai ver os exercícios dessa lição que eu acabei de ler para vocês agora, tá bem? No qual vocês vão poder mandar também aí no meu e-mail. Peço para você que gostou, deixa o like aí, não esqueça do like. Compartilha aí esse vídeo aí, né, com os seus familiares, seus contatos, suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e não ser enganado por essas seitas, tá bem? Também peço, né, para que você se inscreva no canal, convide aí os seus contatos, seus familiares, para se inscrever também no canal, para que o canal possa cada vez crescer mais e ensinar o maior número de pessoas aí, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?